Fala, viajantes, tudo bom? Vamos lá então dar continuidade aqui no vídeo. Eu anotei algumas coisas aqui no meu computador para poder passar para vocês. Então, referente aos 5 tópicos que eu acho importante. Parece detalhe o que eu vou falar, mas se você esquecer de algum desses pontos ou eles não estiverem bem alinhados, isso pode te causar um problema lá na frente. Não um problema exato, mas pode acumular tudo muito em cima da hora e te afetar na tua organização para você embarcar. O primeiro tópico é o planejamento do intercâmbio, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, vou compartilhar com vocês que, óbvio, que o primeiro tópico para você que quer fazer um intercâmbio, para você que sonha em fazer esse planejamento para sair para fora do país, é escolher o país. Isso, nessa escolha, você tem que tomar muito cuidado com tudo, pesquisar bem, porque se você acabar não pesquisando bem ou agindo por impulso, depois de estar lá no, no país, fazendo o intercâmbio, e se você não gostar, você tem que lembrar o seguinte, que você vai gastar muito dinheiro em relação a isso. Então tem que ser minucioso na pesquisa, escolher bem o país que você pretende ir, tá? Pense bem no país que você está escolhendo, pesquise bem, pesquise leis, pesquise clima principalmente, pesquise sobre transporte, sobre empregos, sobre vistos de trabalho, tudo o que você conseguir pesquisar, tudo o que você conseguir correr atrás de informações e falar inclusive com pessoas que já estão lá, é melhor ainda porque vai te esclarecer muitas coisas e você vai poder colocar um do lado do outro quais os países que você tem vontade de ir e ver qual deles que se adequada mais com os seus gostos. O segundo ponto nesse primeiro tópico, que é o planejamento do seu intercâmbio, para quem vai escolher o caminho por agências, tem que tomar muito cuidado, tá? Falo isso porque vocês têm que analisar bem as agências que vocês estão querendo ir. Se você acabar escolhendo uma agência que não atenda às suas necessidades ou que não dê um respaldo muito bom, isso pode se tornar um problema. Então, o segundo tópico o segundo ponto desse primeiro tópico é escolher bem as agências que vocês vão fazer o intercâmbio de vocês. Viajantes, ao fechar o ao fechar não, ao iniciar o orçamento com a agência, uma dica que é extremamente importante que eu quero dar aqui para vocês é não ceder à pressão das agências. O que eu quero dizer com não ceder à pressão das agências? Eles vão te induzir a fechar com eles o mais rápido possível, eles vão falar que o preço é promocional, que se vocês não fecharem até tal dia, vocês vão perder aquele valor, que vai ter reajuste virando tal dia ou virando mês. Mas uma dica que eu dou, não cedam à pressão dos atendentes das agências. Os atendentes das agências, eles são nada mais, nada menos que vendedores. Eles estão ali para te vender um pacote de intercâmbio. A agência, para poder se manter, ela faz o custo mensal dela e ela tem que fazer o seguinte cálculo. Para fechar o nosso custo e pagar todas as contas e a gente lucrar, a gente tem que vender tantos pacotes mensais. Então, eles têm metas para bater. Quanto mais eles faturarem, melhor. Então, por isso que a pressão deles em cima do aluno é bem grande, tá? Então, essa dica em cima desse ponto que eu estou falando é não cedam a pressão das agências em cima do fechamento do seu intercâmbio. Analise tudo com calma que você vai conseguir fechar com a melhor agência possível. Um outro ponto muito importante é fazer orçamentos que, na minha opinião, não façam orçamentos apenas com uma ou duas agências. Façam no mínimo de 3 a 5. Eu fiz orçamentos com 5 agências, tá? De 5 eu descartei 3 e sobraram 2. Então a minha dica é
façam 5 orçamentos, no mínimo 3, é claro, mas quanto mais melhor. Peguem os orçamentos, coloquem um do lado do outro, vejam, não olhem apenas para valores, mas coloquem um do lado do outro, vejam os benefícios, vejam os valores, formas de parcelamento, pesquisem sobre a reputação dessa agência, conversem com o máximo de gente que vocês puderem, pesquisem vídeos no YouTube. Então, tomem cuidado ao escolher uma agência, tá? Façam no mínimo 3 a 5 orçamentos com agências diferentes para vocês verem o que é o melhor para vocês. Minha dica, não fechem apenas pelo valor mais barato. Às vezes o barato sai caro. Então vejam a que mais te atende em benefícios e custo-benefício. Uma breve história, aí eu quero contar para você sobre agências, tá? Que aconteceu comigo. Eu fiz orçamento com 5 agências. Eu descartei 3, sobraram 2 apenas. Dessas 2, eu não vou citar o nome de nenhuma, não vou fazer indicações de nenhuma. Vocês têm que decidir isso por vocês. Mas dessas 2, eu tive 2 tipos de atendimentos. Um atendimento super de boas, a menina super descontraída, tirou todas as minhas dúvidas. E no outro também tirou todas as minhas dúvidas, me atendeu super bem, só que ela estava metendo uma pressão absurda em cima de mim para poder fechar o intercâmbio naquela semana que eu estava cotando. Porque já era final do mês, óbvio, ela precisava bater a meta dela. Durante toda aquela semana que eu estava analisando e pensando sobre com qual eu iria fechar, a menina ficou me chamando todos os dias e ficou me chamando de manhã e de tarde. E aí eu analisei bem e acabei fechando com a outra que teve um atendimento super descontraído. Ela me chamou assim, quando eu fiz o orçamento, ela, que dia que eu posso entrar em contato contigo? Eu falei, me dá tantos dias para pensar que eu vou e tu pode me chamar tal dia. E ela me chamou somente naquele dia. Então, assim, foi um orçamento muito bom, super descontraído, me ofereceu vários benefícios e eu gostei do atendimento da menina. Se eu tivesse cedido à pressão da outra para garantir valores promocionais que ela estava me falando, eu tinha me ferrado. Por quê? Porque uma semana depois, ou 2, eu não estou lembrado agora quanto tempo, mas a agência falhou. Minto, desculpa. Foi 1 mês depois ou 2 meses, não foi questão de semanas. Foi questão de 1 ou 2 meses depois, essa agência declarou falência e fechou as portas. Muitos já vão saber de quem que eu estou falando, não vou citar nomes aqui, mas a minha mensagem que eu quero deixar, como eu já falei, é muito clara. Não cedam às pressões das agências. Essa agência ela faliu e eu vi muito depoimento de alunos que fecharam intercâmbio com ela dias antes dela declarar falência e milhares de alunos ficaram no prejuízo. Tá? Então a mensagem aqui está bem clara. Tomem cuidado, analisem bem, com calma e fechem a que te traz o melhor custo-benefício com os melhores. Me fugiu a palavra da cabeça, mas com os melhores benefícios. Tranquilo, rapaziada? Para continuar nesse tópico 1 ainda, vai aí um último ponto que eu quero ressaltar. Depois de fechado o seu intercâmbio com a agência, ou no momento em que você fechar o intercâmbio com a agência, eles vão oferecer acomodação fixa, não temporária para você. Tem gente que já tem conhecidos no país que está indo e vai ficar em casa de amigos ou primos ou algum familiar. Mas para quem não está indo e não tem nenhum conhecido lá, a minha dica é pegue no mínimo 2 semanas de acomodação. Não pegue só uma. Eu vejo muita gente pegando uma só e eu acho muito pouco tempo, porque a maioria chega na quinta, sexta-feira, já é sábado e domingo, no sábado e domingo tu não pode fazer nada e tu já vai ter que sair na terça ou quarta-feira da outra semana. Então é pouquíssimo tempo para você chegar, se organizar, procurar acomodação fixa, procurar emprego também e ajeitar a sua documentação. Então,
essa última dica desse tópico 1, que é o planejamento do intercâmbio, peguem no mínimo 2 semanas de acomodação temporária. Também, para finalizar esse primeiro tópico, também já é bom entrar em grupos de brasileiros no Facebook, em WhatsApp, porque isso, querendo ou não, ajuda muito. Troca uma ideia com o pessoal. Se tu botar ali brasileiros na Irlanda, brasileiros na Austrália, brasileiros em Malta, brasileiros no Canadá, vai chover de grupos ali no Facebook. Então entrem no máximo de grupos que puder e conversem, troquem ideias, tirem suas dúvidas com as pessoas ali que já estão lá ou que já foram, que isso vai te ajudar bastante no teu planejamento. Agora para o tópico 2, que eu acho que é um dos tópicos importantes também. Todos os tópicos que eu estou apresentando aqui eles são importantes, mas o tópico 2 ele é a documentação do teu intercâmbio, ou não só do intercâmbio, mas de tudo, tá? Você que está pensando em fazer um intercâmbio, primeira coisa que você tem que pensar hoje é o passaporte. Dependendo do país, eles exigem passaporte com 6 meses a 1 ano já desde que você fez ele. Ou seja, para viajar para um país, se o seu passaporte você tiver ele há menos de 1 ano, talvez você não entre. Tem países que eles não prestam muita atenção nisso, mas tem países que sim. Então cuidem bem isso. Façam o seu passaporte o mais rápido possível e o quanto antes. Organize e veja se o país que você está indo precisa de documentos traduzidos e juramentados. Tá? Eu anotei aqui alguns documentos que eu acho que é importante. Eu não sei se, dependendo do país, eles chegam a pedir isso, mas seria como histórico escolar, diplomas, certidões, carteira de vacinação, inclusive até a tua CNH. Tá? Dependendo do país, é claro. Atualmente na Irlanda eles não pedem carteira de vacinação, mas se possível levar ou manter as suas vacinas já atualizadas, melhor. Porque dependendo se você for viajar da Irlanda para um outro país, pode ser que eles peçam. Então se atente bem nisso. Tá? Já em relação à CNH, carteira de motorista, veja qual que é o país que tu está indo e quanto tempo você vai ficar. Por que eu falo no quanto tempo você vai ficar? Porque na minha percepção, se você for ficar menos de 1 ano, não vale a pena você investir numa carteira do país lá. Então seria mais fácil você emitir uma autorização, eu anotei aqui o nome, permissão internacional para dirigir. Então sai numa média de 500 a 600 reais, dependendo do estado onde você mora. Mas se você for ficar até 1 ano lá, é válido gastar e para emitir essa permissão internacional para dirigir. Caso você for ficar de 1 ano para mais, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já acho que vale a pena, se você tiver permissão para trabalhar e estudar lá, e você estiver trabalhando, investir numa carteira do próprio país. Tá? Porque às vezes você fica como iniciante lá, que você não precisa fazer aulas práticas, você só apresenta que você já tem e você vai tirar a carteira deles e fica como learning, que é aprendiz lá. E aí sai baratinho, se eu não me engano na Irlanda não chega nem a 100 euros. Já a documentação para entrar no país, claro, passaporte, diploma, carteira de vacinação, como eu mencionei, que é mais carteira, passaporte, CNH, carteira de vacinação, histórico, isso é importante sim, mas já a documentação para entrar no país que a agência vai te disponibilizar momentos antes de tu embarcar, ou seja, a média de 1 mês antes, 3 semanas antes, eles já disponibilizam isso para você. Quando eles disponibilizarem, organize e já deixa isso impresso o quanto antes, para não deixar por os últimos dias, porque vai embolar. A ansiedade vai ficar a 1000, tu tem malas para ajeitar, tu vai ter documentação para ajeitar. Então, minha dica é, eles disponibilizaram no sistema da agência que você fechou a documentação, já imprime, já deixa tudo certinho, pronto naquelas pastas transparentes para poder levar, que pelo menos quando chegar em cima do seu embarque ali já está tudo pronto e você não precisa se preocupar com isso. Quanto melhor
e antecipadamente você se organizar, vai ser mais tranquilo o seu planejamento e organização ali antes da viagem. O terceiro tópico desse vídeo é financeiro, tá? Organize as suas finanças durante a sua jornada de planejamento e preparação do seu intercâmbio, tá? Uma dica muito importante que eu quero dar aqui para vocês é viagem para fora do país, para vocês que vão fazer intercâmbio, é claro, que vão ficar bastante tempo fora, com o mínimo de contas daqui. Mesmo que você esteja ganhando em euro lá, tá? Pense que deixando contas aqui no Brasil e chegando lá, você vai ter que fazer contas também. Aluguel, luz, água, uh, celular, ônibus, que você vai ter que fazer o cartãozinho do ônibus, você vai ter que recarregar, e é em euro. Só que mesmo que você ganhe em euro lá futuramente e as suas contas aqui no Brasil sejam em reais, muito das pessoas que eu vejo falando, falam assim, mas eu vou ganhar em euro lá, então as minhas contas daqui é mixaria lá. Mesmo você ganhando em euro lá, tá? Pense assim que se você deixar contas aqui e essas contas elas forem altas, por mais que sejam em reais e lá você vai ganhar em euro, que é uma moeda maior, isso pode se ocasionar num problema, porque se dependendo você demorar para arranjar emprego lá, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar as contas de lá sem ter que estar trabalhando da sua comprovação financeira. Então, ter que pagar contas de lá e contas daqui, isso pode vir ser um problema para frente para o seu dinheiro ir mais rápido. Então, se atentem muito nisso, tá? Então, por isso que eu falei, viagem para fora do país com menos de conta possível. Eu, graças a Deus, vou viajar para fora do país com umas contas mínimas possíveis. Então, assim, como eu tinha falado, mesmo que o poder de compra seja grande, pense que você vai ganhar em euro lá, mas vai gastar em euro. Então, se atentem às contas daqui. Uma dica que eu vou dar para vocês agora é que é o que eu estou fazendo, vão com contas pagas daqui. Eu tenho contas no Brasil, vamos supor que nem eu estou embarcando agora em dia 2 de outubro, tá? Eu tenho contas até o final do ano aqui no Brasil ainda, depois as minhas contas elas zeram. Tenta deixar essas contas pagas, porque pelo menos você chega lá se preocupando apenas com lá, tá? Apenas 100% focado lá. Porque se você tiver que se preocupar com contas daqui mais contas de lá, isso pode ser um problema para você. Novamente falando. Então, vai viajar, guarde uma grana. Se você não puder antecipar essas contas, guarde uma grana, deixa ela guardada no banco de 2 a 3 meses pago. Pega 2, 3 meses de conta, soma. 2, 3 meses de conta vai dar quanto? Vai dar R$ 3.000. Deixa R$ 3.000 guardado ali. Conforme vai virando o mês, tu vai retirando essa grana e pagando as tuas contas, sem mexer na tua grana da Irlanda. Pelo menos assim você vai conseguir manter o seu foco lá em procurar trabalho, em ajeitar a sua documentação e procurar acomodação fixa. Seguindo nesse raciocínio, mas Leandro, eu pago o meu intercâmbio mensalmente, eu fiz em tantas vezes e faltam muitas para mim pagar ainda. Segue o mesmo raciocínio. Se você tem, vamos supor, você está indo embarcar e você ainda tem 12 prestações do seu intercâmbio, você fez um financiamento em 24 vezes e tem 12 prestações, deixe 3 prestações já paga, que daí nos próximos 3 meses de adaptação que você vai estar lá, você não tem que se preocupar com isso. Então, jogue antecipado, jogue lá na frente já. Eu tô indo, então eu vou focar lá e aqui eu vou deixar pago, junto com o restante das contas que eu tenho. Tudo isso também, fora que eu falei agora, fora a comprovação financeira, que de longe é o valor mais pesado que você vai ter que ter em conta. Que hoje a comprovação financeira da Irlanda está beirando em valor em reais, aí 45 mil a 50 mil. Tá? O pessoal faz na calculadora, às vezes dá um pouco menos, às vezes dá 40, de 40 a 45, só que a gente tem que lembrar do IOF, da taxa cambial, então ela aumenta. Às vezes um valor desse, se tu for fazendo uma vez só, tu vai pagar às vezes 2, 3 mil de taxa, dependendo do banco que você for fazer. Então,
Uma dica para essa comprovação: junte o máximo de dinheiro que você conseguir. Se você conseguir e tiver a grana da comprovação, show. Se você não tiver toda a grana, junte o máximo que conseguir, e se você conseguir o restante emprestado, top também. Você vai, depois que fazer a comprovação financeira lá no seu visto, a parte que é emprestada você devolve para a pessoa e fica com a sua. Então é importante, se você for pegar dinheiro emprestado, levar também um bom dinheiro seu, porque pensa que você vai ter gastos lá iniciais, tá? Então não levem pouco dinheiro. Eu vejo pessoas, mas eu vou pedir a comprovação financeira toda emprestada e eu vou levar 1.000 euros. Não, senhor. Isso aí é um tiro no pé. Então se atentem bem a isso também. Bora pro tópico 4, tá? É o penúltimo tópico aí, que é o tópico da saúde, que para mim é um dos tópicos mais importantes desse que eu tô apresentando aqui para vocês. Vamos lá então aí para os pontos que eu separei para esse tópico da saúde, tá? De cara, como eu acabei de falar, para mim é um dos tópicos mais importantes. Então, faça um check-up antes de ir, ou vá no médico, faça algum exame, mesmo que você não tenha nenhum problema. Vê se está tudo em ordem, porque isso é muito importante, tá? Então, vá no médico. Se você é uma pessoa que fica gripado muito fácil, fica doente muito fácil, porque ainda mais para a Irlanda, que é um clima frio, e muita gente não está acostumada. Então vai no médico, faz um check-up, vê se está tudo certo, pelo menos para você ir de consciência limpa. O segundo ponto desse quarto tópico, ele é o odontológico. Antes de embarcar, vá fazer uma limpeza no dentista. Por mais que você não tenha nada nos dentes, não tem nenhum tipo de problema, nenhuma dor, vá no dentista, faça uma limpeza, já pergunta para o dentista se está tudo em ordem, explique que você está saindo para fora do país, que você vai ficar bastante tempo aí sem não fazer limpeza, mas se precisar fazer alguma coisa vai ficar um pouco mais complicado, tá? Então vá ao dentista e também faça uma limpeza, faça uma geral ali para ver se está tudo em ordem. Lá fora, esse tipo de serviços odontológicos, de saúde, são muito caros, tá? Então, o que você puder adiantar aqui no Brasil já faça, porque lá você não é que seja caro. Você vai ganhar em euro, mas você vai gastar em euro. No caso, que você vai pagar aqui R$ 200 uma limpeza, uma limpeza bucal, lá você vai gastar 200 euros. 200 euros, então, é um valor que aí dá mais de 1.000 e poucos reais, tá? Então, o que você puder adiantar daqui, já faça, deixe tudo certinho para tentar adiar o máximo em ter que fazer lá. Um outro ponto que eu quero conversar com vocês seria colocar as suas vacinas em dia. Rapaziada, coloquem as suas vacinas em dia, levem a carteira de vacinação, por mais que a Irlanda não esteja pedindo. Por quê? Porque, ao meu ver, quando vocês forem visitar outro país, estando lá aqui na Europa, convenhamos, é muito mais fácil você ir de um país para o outro. Talvez esse país, se você for de avião, no aeroporto eles possam vir pedir isso. Então, coloque essas vacinas em dia, deixe certinho a sua carteira de vacinação, ou inclusive baixe até o aplicativo da sua carteira de vacinas no seu celular para você poder apresentar lá. Fechou? Leve medicamentos, tá? A Irlanda, se eu não me engano, eles permitem levar na mala despachada até 6 meses de medicamentos. Então vejam quais os remédios que vocês costumam usar mais, se você toma algum remédio controlado. Se caso tomar algum remédio controlado, pegue a receita, faça uma tradução juramentada dela para poder apresentar, se eles chegarem a te pedir. Na mala de mão eu não sei se pode levar algum remédio, mas se você toma algum remédio controlado, que tenha que tomar em algum horário específico que você vai estar dentro do avião, leve uma receita traduzida e juramentada já para poder apresentar para eles, tá?
Então, leve o máximo de remédios que vocês conseguirem. Claro, até 6 meses que vocês podem levar de remédio, mas o que vocês conseguirem é bom porque, infelizmente, lá isso também é caro fazendo a conversão. E querendo ou não, tem brasileiros que pedem para outros brasileiros levar remédios daqui, chegam lá e eles vendem no triplo, quádruplo do preço. Um remédio que eles vão pagar R$ 10 aqui, eles estão vendendo a US$ 10 lá, US$ 15. Eu já vi nos grupos de WhatsApp os brasileiros pedindo 15 euros um dipirona. Então, levem o máximo de remédios que vocês acharem necessários daqui já para não ter que gastar com isso já de cara lá. Agora um ponto que eu quero comentar com vocês, eu quero falar com a galera aí que é o meu caso, que é a galera mais sedentária. A galera que está um pouco acima do peso, ou se você é uma pessoa que está bastante acima do peso e quer fazer um intercâmbio, eu quero dar uma dica para vocês que é muito valiosa, que eu vi algumas pessoas apenas comentando sobre isso. Rapaziada, faz academia, façam exercício, se cuidem na alimentação. Vão viajar daqui a um ano, já vão se cuidando na alimentação, já vão fazendo caminhadas, já vão fazendo corridas, pedaladas, academia, seja o que for, mas façam exercícios. Por que eu tô te falando isso? Porque lá vocês vão caminhar muito. A Irlanda não é um país que o carro é de fácil acesso, porque você vai ser estudante. Por mais que o carro seja 1.000 euros, para manter um carro é mais caro. Então você não vai estar apto para isso já de início. Então você vai caminhar muito, você vai depender de ônibus. Então já façam exercícios e se acostumem a caminhar desde cedo. Eu faço umas corridas de vez em quando, eu tenho a minha bicicleta, eu faço umas pedaladas, então eu já estou mais acostumado. Mas eu ainda estou naquela gana do carro, eu dependo do carro para tudo. Para ir no bazar ali perto de casa eu pego o carro, sendo que eu poderia ir de bicicleta. Mas eu já estou dando essa dica para vocês. Eu, se tiver que caminhar 1, 2, 3 quilômetros, eu vou de boa, porque eu já me acostumei. Só que aquela pessoa que ela é um pouco mais acima do peso, ela não está acostumada a caminhar e chegar num país onde ela vai caminhar muito para tudo, ela pode sentir bastante, inclusive até ocasionar alguma lesão na perna ou panturrilha. Então já vão se preparando, façam exercícios e se cuidem na saúde de vocês. O quinto e último tópico desse vídeo eu nomeei ele de vida prática aqui do Brasil. Resolvam a sua vida prática. O que eu quero dizer com isso, tá? Tudo aquilo que precisa de você para ser resolvido. Cancele planos de celular, cancele planos de TV a cabo, organize em questão de aluguel, contas de água e luz em seu nome, em relação a carro, se tiver que passar a procuração para alguém. Por mais que hoje em dia seja muito fácil, tudo tu faz online, ainda assim tem coisas que necessitam de você presencialmente em um lugar específico para ser resolvido. Principalmente às vezes se for contas em banco, se não for esses bancos digitais que tem hoje em dia, tá? Então resolvam a sua vida prática aqui no Brasil. Tentem fazer isso o quanto antes e não deixem para a última hora do intercâmbio, tá? Não deixem. Não cometam o mesmo erro que eu. Eu falta 7 dias, 8 dias para me embarcar e eu tenho que fazer uma procuração pública. Mas vou lá fazer. Mas então assim, resolvam tudo o quanto antes. Tem carro para passar procuração, tem casa, tem aluguel, tem que resolver coisa em cartório. Vão lá e façam, porque isso é muito importante. O quanto antes vocês se organizarem com documentações, com financeiro, vai chegar em cima da hora, você vai estar tranquilo, é só organizar as coisas, organizar a sua mala e embarcar e correr para o abraço, tá? Então, resolvam tudo o que vocês tiverem que resolver, que necessitam de vocês aqui antes de irem. Uma dica que eu julgo como extremamente valiosa nesse lance de vida prática, e eu vejo muitas pessoas nem tocam nesse assunto, e tem pessoas inclusive que até não sabem disso. Eu conversei com uma delas esses dias e eu estava falando que eu tinha que fazer uma procuração pública para mim, e ela me perguntou o que era. Então essa dica é sobre isso. Façam uma procuração pública do seu nome. O que é a procuração pública para quem não sabe? A procuração pública, tu vai passar a autoridade
para uma pessoa responder por tudo o que precisar aqui no Brasil por você. Ela vai poder usar o seu nome para tudo, tirar financiamento, tirar empréstimo. Não estou dando ideia para ninguém, pelo amor de Deus, para ficar tirando empréstimo no nome de ninguém. Mas tirar empréstimo, vamos usar um termo diferente, resolver coisas de empréstimo se precisar, resolver coisas de financiamento, de carro, de casa, de aluguel, de cartão, de banco, tudo que você tiver coisas no seu nome e essa pessoa ela tiver uma procuração do seu nome para ela vai poder resolver para você. Então, tomem cuidado com quem você vai nomear nessa procuração pública, porque lembrem, ela vai ter acesso total ao seu nome, ela pode fazer o que ela quiser. Então, faça uma procuração pública para uma pessoa responsável e também que, se precisar, ela tenha tempo de resolver isso para você, tá? Pai, mãe, um irmão ou uma irmã, ou um tio ou uma tia, ou uma avó ou um vô, ou até o seu melhor amigo, tá? Mas de preferência uma pessoa responsável e que no momento que você precisar, ela não é tão atarefada, ela vai conseguir resolver isso daí para você. Esses foram os 5 tópicos aí que eu julgo como importante para você fazer um bom planejamento e preparação do seu intercâmbio, para ter tudo claro na sua mão, desde o início do fechamento da agência até o seu embarque. Seguindo isso que eu falei, eu acredito que chegando lá na frente, na hora de você embarcar, não vai ter nenhum problema. É claro que a gente não está livres de passar perrengues, mas dando uma ênfase nesses 5 tópicos que eu falei, você diminui o máximo de passar por perrengue ou passar por alguma situação aí que não seja muito agradável. Se você cuidar disso tudo que eu comentei aqui, tenho certeza que a sua chegada vai ser muito tranquila. Então, se precisar, reveja o vídeo de novo, anotem tudo no papel e se tiver alguma ideia a mais aí, pode comentar aqui se quiserem que eu faça um vídeo de algum assunto específico ou de outro assunto que vocês acham importante também que eu deveria abordar, comentem aqui que com certeza eu vou fazer sim. Nos próximos vídeos aí a gente traz mais dicas. O próximo vídeo que a gente vai subir dessa semana vai ser do Pedro embarcando para a Irlanda. Inclusive ele já está lá, mas a gente está fazendo a preparação do vídeo dele, desde ele saindo do Rio de Janeiro até chegando na Irlanda. Então essa semana já vai estar o vídeo junto com esse daqui. Olhem aí no canal, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Viajantes, eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, curtem esse vídeo, compartilhem, porque tá só começando, vem muito vídeo legal, muito vídeo bom por aí, né? E seria isso aí por hoje. E para finalizar, eu quero que vocês lembrem de uma coisa que se tornou o bordão do canal hoje, né? Viagem, mas viagem no seu tempo, não no tempo dos outros. Foque 100% em você. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou!